Fala, estamos iniciando mais um Giro Grana número 17. Hoje falaremos sobre o tarifaço, acho que é o assunto do momento, todo mundo está falando sobre o tarifaço. Isso está sendo muito positivo para o governo e para o Lula. Sobre a punição do Moraes, desemprego, Selic, vou comentar sobre a alta da Selic, o Fed, a proposta das Big Techs e a alta cripto. É isso, vamos já falar sobre a primeira notícia. Trump assina decreto que impõe tarifa ao Brasil, tarifa de 50% ao Brasil, mas com várias exceções. Na semana passada, todo mundo já sabia dessa notícia que o Trump iria taxar o Brasil, ou os Estados Unidos estaria taxando o Brasil em 50%. Acontece que houve exceções. Ontem saiu a carta, estou gravando na quinta-feira, e essas exceções deram uma amenizada. Então, a gente vai discutir o que aconteceu com isso, quais são os desdobramentos. A taxa entra em vigor em 6 de agosto. Aeronaves civis, suco de laranja e petróleo estão entre os itens que ficaram de fora. Havia uma preocupação muito grande com a aviação civil. A Embraer tinha feito uma venda de 34 aeronaves, não sabia o que iria acontecer. Segundo a Casa Branca, a medida é uma resposta a ações do governo brasileiro que representariam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Para quem está ouvindo em podcast, lembrando que o Giro Grana está em todas as plataformas de podcast, talvez não consiga ver a imagem, mas eu coloquei de fundo aqui, agora nós temos uma nova imagem de fundo para comentar as notícias, e eu coloquei um cartaz escrito "Taxem os ricos". E eu vou fazer um contraponto aqui, porque a galera de esquerda está bastante triste com os Estados Unidos. Na verdade, estão fazendo piada, tirando sarro e falando que o Lula sempre vence, o Lula se dá bem. Esse é um dos motivos que pode ser um discurso para 2026. Vai ajudar com certeza o Lula, porque se descambar mais ainda o governo, ele joga a culpa no Trump e fala: tudo isso aconteceu por causa do Trump. O Bolsonaro que foi lá reivindicar essa taxação não foi porque nós fizemos muita coisa errada e nos aliamos a coisas erradas. Eu tenho discutido isso já há uns 2, 3 giro granas. E aí a reflexão que eu trago aqui é: não está correto? Segundo o pensamento dessas pessoas, por que elas não estão felizes? Porque tá taxando os ricos, não tá taxando o cara lá de um grande frigorífico. Ele é rico, tá sendo taxado. Nos Estados Unidos, a taxação, na verdade, tá indo para os empresários americanos, para o povo americano, porque quem vai pagar a taxa são eles. O produto fica mais caro para eles. Se eles exportam 1 quilo de laranja a US$ 2, 50% eles vão pagar US$ 3. Na importação, quando eles forem retirar o produto, eles vão ter que pagar essa taxa. Então isso é positivo, porque está taxando os ricos. São os ricos que vão arcar com isso. Essa é a mentalidade, para não falar nenhuma palavra de baixo calão aqui, infantil, dessa galera que acredita que taxando os ricos se resolve os problemas que nós temos. E uma fala da Casa Branca que é bastante interessante: o presidente Trump está defendendo empresas americanas contra extorsão, protegendo cidadãos americanos contra perseguição política, salvaguardando a liberdade de expressão americana, contra censura e protegendo a economia americana de ser sujeita a decretos arbitrários de um juiz estrangeiro tirânico. Isso daqui estava no texto da carta, ou seja, agora começou a ficar muito mais claro os motivos. Daqui a pouco eu vou trazer uma menção da carta falando do Alexandre de Moraes. Ficou bastante óbvio que essa punição toda está sendo por causa do Alexandre de Moraes. Eu comentei aqui num Giro Grana anterior falando sobre o envolvimento do Brasil com os BRICS e com aquela nova tentativa de criar uma moeda específica para esse bloco, ou um meio de pagamento, deixar o SWIFT de lado. Eu acho que isso ajudou a agravar. Nós já tínhamos uma situação complicada, uma situação que os Estados Unidos vinham de olho, os parlamentares vinham de olho, e agora eles afirmaram a posição deles de acordo com várias coisas que vêm acontecendo. Não é que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, foi lá gralhar. É uma sequência de acontecimentos que a gente vem passando que desencadeou isso. Deixa eu mostrar aqui que eu acabei colocando. Eu tinha citado aqui a lista de alguns produtos. Eu coloquei, a imagem está um pouco ruim porque eu fiz um print da lista inteira. Alguns produtos que não serão taxados. E aqui ele fala sobre taxados em 40% porque já havia uma taxa de 10%, então uma taxa complementar de 40% para chegar nesses 50%. Artigos de aeronaves civis, veículos e
peças específicas, produtos de ferro, aço, alumínio e cobre, fertilizantes, produtos agrícolas e de madeira, metais e minerais específicos, energia e produtos energéticos, bens retornados aos Estados Unidos, enfim, outros tipos de bens ali. Ou seja, 43% do que é exportado não vai ser taxado. Eles retiraram, provavelmente teve algum acordo lá dentro dos Estados Unidos entre os empresários e os políticos para retirar pelo menos os itens de maior importância para eles, não para nós. Não sei se em termos financeiros qual que vai ser a representatividade desses itens que foram excluídos, né? Qual que vai ser o peso na balança, mas foi uma grande retirada, já é um pouco positivo. Eu acredito também que muita coisa disso é falação, vai demitir não sei quantas mil pessoas. Calma, tem muito tempo, muita coisa para desenrolar ainda, e eu acredito que essa taxação logo, logo vai cair. Antes de Moraes, lista de alvos da Magnitsky no Brasil só tinha acusados de terrorismo e tráfico. Ao todo, acho que são 26 ou 23 pessoas que já sofreram, pessoas, empresas que já sofreram com essa lei. Ela é conhecida como pena de morte financeira. A lei foi criada no governo Barack Obama. Isso é importante colocar para não dizer, é o Trump, para punir autoridades estrangeiras violadoras de direitos humanos. O magistrado agora é acompanhado de suspeitos de relação com grupos como Al-Qaeda, Estado Islâmico, Hamas, Hezbollah e até o primeiro comando da capital. Eu acho que a gente está num momento no país, e aqui a gente retira um monte de especulação e teorias da conspiração, e eu vou tentar dar uma opinião aqui. Essa opinião é diferente da Startgrana, para quem não me conhece, e para quem não conhece a Startgrana, já deixo aqui o link da descrição. Sempre que eu trato de assuntos políticos dentro da Startgrana, eu tento ter o menor viés possível. Tanto que eu não dou opinião política, eu não digo o que eu penso, o que eu sou, eu dou opinião política relacionada aos investimentos. O que pode acontecer, o que você deve fazer na sua carteira, até porque tem pessoas de esquerda e de direita que assinam a Startgrana. Aqui dentro do canal, como o canal é meu, tem o meu nome, não tem o nome da Startgrana, eu tenho uma liberdade maior para falar e me posicionar quanto ao meu viés político, porque a política não acaba sendo um viés. Porém, em alguns momentos eu gosto de tentar retirar esse conceito que a gente tem de certo e errado e tentar julgar baseado em crenças que a gente tem para tentar entender o que pode vir a acontecer. E ao meu ver, por mais que eu não sei até se eu posso dar minha opinião ou não, mas por mais que eu tenha gostado, enfim, não gostei, por mais que eu tenha, não sei nem se eu posso dar essa opinião aqui, né? Acho que eu vou cortar essa parte do vídeo e segue. Eu acredito que foi acertado. Para não dizer que eu gostei, que não gostei, eu acho que foi acertado, não vejo nada demais. Está dentro das possibilidades políticas dos Estados Unidos. Não é uma interferência brasileira. É referente às empresas americanas. Ponto. Se nós gostamos ou não gostamos, é outra situação. Mas o que eu quero falar em respeito a isso? É algo muito pesado. Por mais que a gente faça brincadeira, faça piada, tem um lado que odeia, tem outro lado que ama e defende, é algo muito pesado. É um ministro do Supremo, que é as 11 pessoas mais importantes do país, e talvez ele seja a pessoa que tem mais poder no país hoje, mais do que o presidente, mais do que político, mais do que qualquer outra pessoa. E ele sofreu uma sanção, que essa sanção apenas terroristas e traficantes sofreram. Ou seja, é muito simbólico e é muito significativo. O desdobramento disso a gente não sabe, até porque, como agora a coisa escalou, e eu não descartaria, com todo respeito à opinião que vocês possam ter ou não, eu não descartaria, e aí eu estava fazendo uma reflexão se o Trump é autoritário ou não. Eu acho que os Estados Unidos ele opera muito no modelo do que está acontecendo no mundo para tentar trazer uma segurança política para eles. Em primeiro lugar, é eles. A partir do momento que eles verem que o Brasil está se aliando a ditaduras, criando sistemas de pagamento fora do controle mundial, que é o SWIFT, e todos os discursos que tem, por mais que agora começou os discursos, vamos
vamos amenizar aqui, vamos fazer isso, vamos sentar para conversar, mas as primeiras falas do Lula foram que ele vai trucar, que ele pediu 6. Tem vídeo dele falando isso. Não me espantaria se esse governo continuar nos próximos anos, os Estados Unidos começar a falar em guerra. Então eu acho bastante pesado isso que aconteceu. Não sei qual que vai ser o desdobramento, não sei se vai ter um desdobramento político, se vão utilizar isso como campanha, como uma forma positiva para 2026. Não sei até que ponto esse conflito, entre aspas, vai escalar. Isso pode prejudicar muito o país, porque se o Moraes querer responder à altura, o Trump é uma pessoa que não leva desaforo do Kim, e nem da China, e nem do Putin, nem de ninguém. Imagina que ele vai levar do Moraes. Então, assim, a gente tá pisando em ovos, a gente tá a ponto de escalar para dar uma merda muito grande de um país que é um parceiro comercial. Tem pessoas que acreditam, não, a gente tem que buscar novas fontes. Não tem como hoje, todos os países dependem dos Estados Unidos. A própria China depende dos Estados Unidos. É um mercado que compra. A China produz muito porque tem os Estados Unidos que tá mandando a produção para lá. Se você rompe relações, acaba a China. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente vai pensar nessas relações. E, enfim, é um dia triste. Apesar dele ter sido punido e muita gente ter achado legal isso, é um momento triste para o Brasil. Isso não deveria estar nem sequer sendo cogitado de acontecer, mas, enfim, aconteceu. As informações estão aí, os dados estão aí. E eu vou citar uma parte da carta que eles colocaram. O ministro Moraes emitiu unilateralmente centenas de ordens para censurar secretamente seus críticos políticos. Quando empresas americanas se recusaram a cumprir ordens, ele impôs multas substanciais, ordenou a exclusão dessas empresas do mercado de redes sociais no Brasil, ameaçou seus executivos com processos criminais e, em um caso, congelou os ativos de uma empresa americana no Brasil para forçar o cumprimento. Para quem não lembra, foi quando ele determinou que o X, o antigo Twitter, através do Elon Musk, bloqueasse algumas contas. O Elon Musk falou que não tinha embasamento na lei para isso. Simplesmente ele bloqueou, ele retirou do ar o Twitter. E aí, dias depois, ele bloqueou as contas e ameaçou de prisão executivos da Starlink, que não tem absolutamente nada a ver com a empresa do Elon Musk. A única coisa que o Elon Musk fundou a Starlink e comprou o Twitter, mas as empresas são independentes, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já existe essa independência entre empresas, você não consegue retirar o dinheiro de uma empresa aqui num processo e pegar numa outra empresa. Você consegue até fazer um grupo econômico e comprovar que um sócio retira dinheiro daqui e utiliza os bens da outra, mas para tudo existe um processo. E não houve um processo. A única coisa que houve foi uma determinação na caneta em 48 horas, em 24 horas, para que fosse apagado, que fosse pago a multa, que fosse, enfim, o que aconteceu. Então, assim, foi muito grave. Eu acho que nós nos acostumamos com isso porque a gente está vendo nos últimos 4, 5, 6 anos pessoas sendo presas, pessoas sendo retiradas das redes sociais, pessoas tendo que fugir do país para não ser presa, somente por ter falado alguma coisa na rede social. É algo que nós nos habituamos a isso. E para outros países que prezam pela liberdade e pela democracia, para eles não é normal. É isso. Mas tem pessoas que acham que é normal e gostam disso, né? Parece que elas gostam de ver tudo isso acontecendo. O desemprego cai a 5,8 no segundo trimestre, a menor taxa da série histórica do IBGE. A desocupação ainda atinge 6,3 milhões de pessoas. O número de ocupados chega ao recorde de 102,3 milhões. Carteira assinada, rendimento médio e massa salarial também atingem máximas. Ou seja, todos os números estão positivos. E aí, duas leituras que eu faço aqui do desemprego. Uma, que aumentou o número de pessoas recebendo auxílio do governo. Uma vez que elas estão recebendo auxílio do governo, elas não querem trabalhar, então elas não estão no mercado de trabalho. Lembrando que o desemprego só conta com pessoas que estão buscando emprego. Eu não tenho carteira assinada, eu não tenho empresa e não estou atrás de um emprego. Eu não conto como desempregado. Só conto se eu estou com meu currículo lá numa agência de emprego, aí eu entro dentro dessa estatística. E o outro ponto é que aumentou o número de pessoas que estão trabalhando em aplicativos de entrega, enfim, trabalhando como PJ e não estão buscando carteira assinada.
ou até mesmo estão no trabalho informal, que estão recebendo muito mais do que um CLT, porque o CLT a gente sabe que 100% do que a pessoa recebe, ou seja, 50% do que ela deveria receber vai para o governo, não vai para a mão dela. É uma concorrência desleal. Muita gente tem optado, até por ser mais tranquilo, para você não precisar depender de um patrão, depender de horas de trabalho, você faz o teu próprio trabalho. A inteligência artificial tem dado novas oportunidades, pessoas que hoje trabalham de casa. Antes a gente tinha aquelas mega empresas, mega agências para construir, por exemplo, um site na internet. Hoje uma pessoa ali em casa sozinha, ela consegue buscar alguns clientes através da internet, consegue manter uma renda, uma receita, coisa que não existia há anos atrás. Então o mercado de trabalho está alterando. Tem que saber pesar. Não sei se essa notícia é sempre 100% positiva. Lógico, ter menos desemprego é melhor, mas tem que tentar analisar os dados, o que está acontecendo. Talvez não seja tão positivo assim para a economia esse desemprego baixo. Não é aquela questão de, veja bem, não estou dando um cenário ruim aqui só porque é a esquerda que está no poder, mas é porque os dados da economia ainda são ruins, a taxa Selic, taxa de juros, ainda é ruim. Vamos ver se é o próximo assunto aqui. Exatamente isso, a taxa Selic ainda é muito alta, está tentando frear o consumo, frear a inflação, não tem conseguido, apesar de ter números positivos. Então, a gente não sabe como vai ficar daqui para frente. A tendência é que pelo menos em 2025 a Selic se mantenha em 15%, da mesma coisa que o Fed teve uma reunião essa semana. O Fed manteve as taxas de juros apesar da pressão de Trump e com discordância de 2 membros. Fazia 30 anos que não tinha 2 membros discordando. Funciona como um comitê, essas pessoas elas fazem uma avaliação quando tem a reunião e elas votam se é a favor a reduzir a taxa, a manter a taxa ou subir. Geralmente há um consenso. Porém, em período que os dados são um pouco divergentes, há uma discordância. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa quando tem as reuniões do Copom. Quando você já está num momento de desgaste, prestes a começar a cair ou talvez de parar as altas, a reunião no Copom começa a ter algumas discordâncias. O problema é que essa discordância que teve nos Estados Unidos, esses 2 membros são membros ligados ao Trump, ou seja, será que foi uma visão baseada em dados ou foi por causa dessa pressão? A taxa de desemprego permanece baixa, exatamente igual que no Brasil, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas. A inflação permanece relativamente elevada, ou seja, enquanto tem inflação, a taxa de juros segue alta, é para frear a economia. O que a gente pode ter é uma demanda reprimida. Quando começar a cair os juros, algumas coisas vão explodir no crescimento, talvez na compra de veículo, talvez em reforma de casas, talvez na compra de imóveis, e a gente vem a ter uma crise meio logo aí, mas isso aqui é uma tese e assunto para outro vídeo. Outra notícia: Brasil flexibiliza posição e aceita negociar a regulação de Big Techs para evitar tarifaço. Acabou aquela história de eu não vou negociar com ninguém, pegar e bater o pau na mesa. Eu até tinha que ter um pau aqui para eu pegar e bater na mesa. E aí, sentaram para conversar para tentar adiar ou reverter, ainda que parcialmente, o tarifaço anunciado por Donald Trump. Donald é bizarro, né? Sou curitibano. Donald Trump. O governo brasileiro flexibilizou o discurso em relação às Big Techs e assumiu o compromisso com as plataformas de negociar a regulamentação das redes sociais e a concessão de benefícios fiscais direcionados ao setor. Fugindo um pouco aqui, eu falei o Donald e eu expliquei para o meu filho, ele pergunta sempre o que é sotaque, como que são os sotaques. Eu falo que no Paraná a gente fala a forma correta. Então, quando nós pronunciamos leite, nós falamos leite. Eu não sei falar outra forma, é leite, leite. Não sei como que vocês dizem, mas aqui no Paraná, em Curitiba, a gente fala leite. A gente acentua o E, tomate. Porque é a forma, eu acho que as pessoas falam tomate, não sei como fala, a gente fala tomate. Daí quando outras pessoas ouvem é engraçado. Aí eu fui pra Santa Catarina agora nas férias com meu filho e ele viu a placa de proibido. Daí ele falou: Nossa, pai, aqui eles escrevem proibido, tá errado. Daí eu olhei e falei: Como assim proibido? Ele falou: Porque o certo é proibido. Daí eu falei: Não, filho, o certo é proibido. É que lá no Paraná a gente acentua a palavra, a gente fala da forma mais correta, mas no final, né? Não proibido, é só proibido. Não é Donald, é Donald.
Trump. O que aconteceu? O governo estava muito incisivo falando, não vamos negociar, não vamos negociar, vamos... Na verdade, não é nem não vamos negociar, é vamos retalhar eles. Eles aplicaram a taxa, vamos punir as Big Techs. O que aconteceu? Amoleceram, sentaram para negociar com as Big Techs e já vão rever. Não desconfiaria se o processo lá no STF simplesmente ninguém falar mais sobre ele, o processo da censura, e aí as coisas continuarem como estão. Já tem uma MP saindo ali que vai colocar alguns pontos que realmente são crimes, mas esse negócio de antidemocracia, essas coisas, talvez retirem, talvez surja um acordo aí por baixo dos panos e tudo fique bem. Daqui a pouco, sem mais nem menos, o Trump retira as tarifas, a gente não sabe o que aconteceu, mas talvez a dica esteja aqui nessa tela. E isso pode influenciar as eleições de 2026. Para quem não acompanha, eu tenho uma série de vídeos aqui falando sobre a eleição. A cada 15 dias, mais ou menos, eu solto um vídeo novo com uma teoria. E não adianta vocês ficarem comentando só o título, tem que ler, tem que assistir o vídeo para entender minha linha de raciocínio. Senão o cara ouve, vê o vídeo, olha, o Zema será o novo presidente. Aí não lê o vídeo, não ouve o vídeo, não vê, e daí começa a dar risada. Aí não entende o contexto que eu explico o porquê que o Zema será presidente. Bitcoin pode subir 10 vezes, mas Cardano pode subir 1000 vezes, diz Charles Hoskinson. A cotação de ADA está em 75 centavos de dólares. A cotação hoje cedo, quando eu montei esse roteiro, que significa que a valorização dessa magnitude levaria o ativo para 75 dólares se multiplicar por 10, ou 750 dólares se multiplicar por 1000. E aqui é um grande alerta, eu já trouxe aqui dentro do Giro Grana. Vou reforçar e eu reforço sempre dentro da Start Grana. Se você quiser conhecer, pode clicar no link da descrição aqui, no QR Code para assinar com desconto. Eu sempre reforço que nós precisamos pensar. Aí eu vou explicar mais ou menos como funciona, o que pode acontecer com uma notícia desse tipo, e é o que a maioria das pessoas no mercado financeiro acabam caindo. Esse cara falou alguma coisa, e aí essa fala dele virou notícia no mundo inteiro. Aí algum jornal cripto vai pegar e vai replicar isso, e aí o outro vai replicar, o outro vai replicar. De repente, vai virar verdade, as pessoas vão começar a falar, né, daquela forma de profecia autorrealizável. Vai haver uma crença que ADA, que é a Cardano, vai subir. Não importa se vai subir 100 vezes, 10 vezes, ela vai subir. As pessoas vão começar a crer nisso, aí começa a comprar. Só que eu não estou falando do projeto, tá? Eu tenho Cardano, não tem nada a ver com o projeto, eu estou só explicando o que acontece. E a Cardano não chega a esse resultado, sobe 7 vezes e começa a cair. O cara que acreditou nisso, que comprou sei lá quantas mil Cardano, quantos R$ 1.000, perde dinheiro. Por quê? Porque ele teve a crença que ia subir, porque algum especialista, porque criou-se essa ideia. E por que é errado criar essa ideia? Aqui na própria matéria eu coloquei a expectativa de Hoskinson se mostra ousada quando se olha para a capitalização no mercado. A ADA tem, nesse quesito, 26 bilhões de valor de mercado. Uma valorização de 1000 vezes faria o ativo valer 36 trilhões de dólares. Quase um quarto do PIB global somado. O Bitcoin, vou colocar a tela já aqui para a gente ir discutindo e conversando e vocês olharem a tela. O Bitcoin, aqui, ele tem de capitalização, hoje cedo, estava em 117 mil dólares, em 2,34 trilhões de dólares. É praticamente o máximo que o Bitcoin já chegou, a 2 trilhões. O ouro tem capitalização entre 10 e 11 trilhões. A maior empresa do mundo, agora não lembro se já chegou no 3 trilhões, acho que é a Nvidia, a Tesla. Quase todas as empresas, as maiores, giram nesse valor, da casa de 1 trilhão, 2 trilhões. Ou seja, qual que é a chance de ADA Cardano fazer o valor de... Qual que foi o valor aqui? 26 trilhões no mercado. É humanamente impossível. Não existe, não vai acontecer. E a gente precisa aprender a fazer uma leitura. Market cap é o valor de mercado. Como que nós calculamos esse valor de mercado? Nós pegamos, colocar aqui no Bitcoin que é mais... as pessoas conhecem mais. O supply total é o tanto de Bitcoins que vai ser criado, é 21 milhões, tá? Aqui é o máximo supply.
Ao todo, nós temos já criados, ou seja, emitidos, minerados, 19,89 milhões de Bitcoin. Isso aqui é a quantidade de Bitcoin que nós temos. Se nós pegarmos 19,89 e multiplicar pelo valor atual, nós temos o market cap. Nas ações, você tem que fazer essa mesma avaliação. Pegar a quantidade de ações pelo valor delas, você tem o valor de mercado. A diferença é que nas ações, você tem que descontar a dívida da empresa, ou seja, somar a dívida da empresa para pegar o valor de mercado. Aqui o valor é em circulação. Aqui a gente já não vou explicar nesse vídeo aqui para não estender muito, mas aqui nós temos uma diferença na circulação pro valor supply. Provavelmente aqui está com os criadores, esse valor está congelado, está travado. O que, se eles despejarem isso daqui no mercado, você já tem aí 4, 8 bilhões a mais que está bloqueado. Então você já mexe na economia do produto. Para quem não entende sobre cripto, nós temos a economia também na cripto. Nós temos inflação, nós temos deflação, nós temos as políticas econômicas, tudo isso existe dentro da cripto, além de que um projeto tem que ter uma utilidade. Então, olhando aqui, o market cap é 26 bilhões, a supply total é 45 bilhões. Por isso que quando a gente compara cripto, para quem é leigo, bem leigo mesmo, aquele leigão, ele vê uma meme coin e fala assim, a meme coin vai chegar a $1.000. Ele chuta um valor lá, de ancoragem que ele tem, ele acredita e vai chegar. Só que o Bitcoin tem 21 milhões emitido e a meme vai ter 100 bilhões emitido. Então aqui nós temos uma diferença de supply muito grande. Se você multiplicar a quantidade que existe, que é aqui, que está em circulação, 34 bilhões, e dobrar isso, você já dá 100% do valor do mercado. Ou seja, a chance, a máxima da Cardano foi de 3 dólares. 3 dólares a gente está falando aqui de multiplicar por 4. Ou seja, nós estamos em 26 vezes 4. Teria que ir para 104 bi. Né? Como teve uma inflação ali, eles emitiram mais desde a última alta. Acho que o topo foi, se não me engano, 80 bilhões na Cardano. Você teria 104 bilhões de topo, que é razoável. Qualquer valor acima disso é puro achismo, pura especulação e muito improvável que aconteça. Pode ser que vá a 200, a 300, pode ser. O mercado é imprevisível. O Trump mesmo já falou sobre Cardano. Agora, acreditar que ela vai chegar aos trilhões é bem improvável. Tá? Então precisa ficar de olho para a gente acabar não cometendo alguns erros, principalmente porque esse erro pode nos levar a fazer um investimento de uma forma errada. Você pode, através de uma notícia, de uma especulação, sem pé nem cabeça, sem fundamento algum, você colocar todo o seu dinheiro, toda uma reserva que você tinha acreditando que pode fazer 1000 vezes, vai fazer quando eu tenho R$ 1.000, se multiplicar por 1000 eu vou ter 1 milhão. Só que aí é uma cripto que vai subir 4 vezes para voltar a fazer o topo. Pode ser que ela caia 50% depois e você perde o teu valor investido. Então, muito cuidado quando você lê esse tipo de notícia que é muito mais sensacionalista, é muito mais para pegar bobo no mercado, besta, e que não sabe investir da forma correta. Por isso que a gente tem a Start Grana, por isso que eu tô aqui toda semana para trazer esses alertas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Estamos aí na busca do primeiro 1000, chegar nos 1000 inscritos. Estamos não tão próximos, tá em 660, mas logo chegaremos lá. Com a tua ajuda será mais fácil. Até a próxima. Se gostou desse vídeo, compartilhe com quem você ama, deixa seu like. Até, tchau!